Olá, boa tarde. Você está ouvindo o canal do podcast do Pastor Paulo Araújo. Tudo bem contigo? Olha, hoje nós vamos falar um pouco sobre os perigos que Davi correu quando estava sozinho cuidando das ovelhas do seu pai. A história de Davi é uma história bem interessante. Ela está num contexto de 2 Samuel e de 1 Samuel. E a história de Davi, ele nos revela vários momentos, em especial momentos de lutas e de vitórias de Davi. Mas hoje, nesse podcast, eu quero falar sobre os perigos que Davi correu quando estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ora, se a gente analisar o fato de que para ser pastor naquela época era necessário não ter nenhuma aptidão para o serviço militar. Era necessário que a pessoa que fosse escolhida, o filho que fosse escolhido para ser pastor de ovelhas, ele não tivesse atributos físicos para se tornar um guerreiro, por exemplo. Então, todo pastor, todo filho que era escolhido para ser pastor, ele tinha necessariamente que aprender a lidar com todos os problemas do deserto. E aí a gente pode imaginar o seguinte, que no deserto nós temos vários momentos e variações climáticas. E essa variação climática ela acontece principalmente da noite para o dia. Um exemplo bem claro é que o dia é muito quente e a noite é muito fria. Uma das roupas usadas pelos pastores daquela época era a roupa de pele de animal, principalmente porque servia tanto para o sol quanto para a noite, para o frio. Então, quando ele usava durante o dia, servia para proteger do sol escaldante naquela época, né? Que hoje a gente sabe que o sol ele interfere muito nos nossos dias, né? Nas condições humanas, fisicamente falando, mas a gente pode falar que no deserto essas condições físicas elas são muito mais bombardeadas, e Davi enfrentava essa situação do deserto, das variações climáticas do deserto, usando apenas uma roupa apropriada para a ocasião, ou para a tarefa a qual lhe foi conferida. O pastor, quando saía para o deserto, ele usava apenas um cajado, e ele poderia levar mais alguma outra coisa que fosse legal para ele usar. Por exemplo, Davi usava uma funda, uma espécie de um pano que tem duas pontas, e essas pontas você segura, coloca uma pedra no meio, você gira, solta um dos lados dessa ponta e a pedra vai em direção ao alvo. Então, geralmente os pastores usavam essa funda para afugentar os animais que vinham para poder comer, ou vinham para poder ali ameaçar as ovelhas. Essa era uma arma de defesa. Então, a gente vai encontrar duas armas na mão de Davi. A primeira arma era o cajado, era uma arma de ataque, e a segunda era uma arma de defesa, que era a funda. Então, como ele se defendia jogando a pedra, e como ele atacava com
com o próprio cajado. Então, não sendo militar, não tendo as técnicas e os preparos da guerra, Davi corria um sério risco de morrer enquanto estava cuidando ali das ovelhas do seu pai. Veja que nós estamos falando de um garoto de aproximadamente entre 13 a 16 anos de idade. Então, quando Davi é levado para o serviço pastoral, no caso, pastor de ovelhas, nesse próprio sentido literal, pastor de ovelhas, de animal, Davi ainda era um jovem no início da sua maturidade, por exemplo, da sua adolescência. Então, por ter esse despreparo natural, a única coisa que ele tinha de vantagem era essas duas armas. Aí imagina que quando o pastor saía de casa levando as ovelhas para o deserto, ele levava com a quantidade que lhe era entregue, e ele precisava voltar com a mesma quantidade de ovelhas. A perca de uma ovelha no caminho era algo frustrante para um pastor. Qual era o principal objetivo de um pastor? Levar as ovelhas para o deserto. E aí é que vem o grande segredo. No caso, para as ovelhas, o deserto não era um local ruim, era um bom local, porque não havia comida suficiente no local em que eles viviam. Era necessário partir pelo deserto à procura de comida. Então a comida estava em algumas regiões que ficavam ali nas redondezas do deserto. E não era uma viagenzinha de eu vou aqui no quintal e volto daqui a pouco, não. Era uma viagem longa. Quais eram os riscos que Davi enfrentava? Davi enfrentava principalmente o risco de ser comido por um animal. Veja que quando nós falamos da história de José, os irmãos usaram uma figura de um animal para falar para o pai que José foi comido por ele. Então o pastor corria esse risco de ser morto por um animal. Segundo, ele também corria o risco de ser saqueado por piratas. Além disso, ele poderia só ser ferido e morto. Ele poderia só ser ferido, mas poderia ser morto por esses homens que roubavam os animais, que levavam os animais para serem vendidos em outros lugares, outras terras. E também Davi corria o risco de ser levado como escravo. Aí Davi está cuidando das ovelhas do pai, tendo a ele atributos que os seus irmãos não queriam ter, com uma funda e uma funda e apenas um pedaço de pau, vamos colocar assim, um cajado, e ele vai correndo todos esses riscos pelo caminho, pelo trabalho. Então os riscos de um pastor naquela época eram esses, principalmente pela sua imaturidade, né? O Davi era um jovem ainda, no começo da sua juventude, por isso não tinha tanta experiência assim. Mas o que impressiona na história de Davi, essa é uma outra parte onde nós vamos conversar depois, é que Davi enfrenta, segundo relatos dele próprio, ursos e leões. Então ele enfrenta ursos e leões com as próprias armas que ele tinha, com as de defesa e com as de ataque. E ele consegue vencer o urso e o leão e resgatar a sua ovelha. O principal prêmio de um pastor naquela época era ir e voltar com a mesma quantidade de ovelhas que ele tinha saído. Veja que a parábola que Jesus usou para falar da ovelha perdida diz que um pastor voltou para resgatar apenas uma ovelha que havia sido perdida das demais 99. Então, tal a importância do trabalho pastoral era em levar
a quantidade de ovelhas e trazer a mesma quantidade de ovelhas. Se você imaginar um pastor frustrado, era um pastor que perdia pelo menos uma ovelha pelo caminho. Então essa era a principal motivação de um pastor, realizar essa tarefa completa, indo e voltando sem que se perdesse ninguém pelo caminho. Ok, vamos chegar ao fim aqui desse áudio. A gente falou um pouco sobre os perigos de Davi e depois eu quero continuar em outro áudio para a gente falar a respeito dessa vitória que Davi teve enquanto estava no deserto, e que só foi vinculada essa notícia de quando Davi estava na frente do rei antes de enfrentar o gigante Golias. Valeu, grande abraço, fiquem todos com Deus. Pastor Paulo Araújo, Deus abençoe a todos.